Bom dia, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre o poder do Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Aleluia! Você que está aí com a sua Bíblia pode acompanhar juntamente comigo 2 Coríntios 5:17, que vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Hoje, Deus deu para nós um dia novo. O dia de ontem já passou, e hoje nós temos um dia novo dado pelo nosso Deus. E assim a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Então o Evangelho, ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Aleluia. O Evangelho também tem o poder de salvar. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder, aleluia, de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Aqui Paulo, ele está dizendo que ele não se envergonhava, do Evangelho de Cristo, porque Paulo sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Era através do Evangelho que as pessoas, ao conhecer o Evangelho, e havendo o arrependimento, e havendo a transformação, e assim chegando à salvação. Então Paulo, ele não se envergonhava desse Evangelho, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, toda pessoa que crê. Porque o Senhor, ele fala para ir em Samaria, Judéia e até os confins da terra. E o Senhor voltará, Senhor Jesus, ele vai voltar, quando o Evangelho ele for pregado a toda criatura. Então esse Evangelho ele vai ser pregado nos 4 cantos dessa terra. Aonde houver alguém, o Evangelho ele vai ser anunciado. Aonde houver alguém, o Evangelho ele vai chegar para cumprir o propósito de Deus e a palavra de Deus. Para que o Senhor Jesus, ele então volte para buscar a sua amada igreja. Aleluia. O Evangelho, ele também ilumina. 1 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra do profeta, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina. Aleluia. Em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva em vossos corações apareça. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela ilumina em lugar escuro. Ela vem trazer luz. A palavra de Deus, ela é luz. Aleluia. Ela vem iluminar. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra, essa palavra, ela vem nos iluminar. O Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos o que o Senhor Jesus ele veio fazer, o propósito dele aqui na terra, quando nós entendemos isso, que ele veio para nos salvar, que nós entendemos o porquê que ele veio, porquê que tudo isso tinha que ser feito, que se ele não tivesse vindo, nós não teríamos reconciliação com Deus, porque por um homem entrou o pecado no mundo, chamado Adão, mas por um homem chamado Jesus entrou a salvação.
Então, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre tudo aquilo que o Senhor veio fazer. Quem é Jesus, quem é Deus, o poder do Evangelho. Tudo que nós vamos aprendendo vem transformar as nossas vidas. O Evangelho, ele vem transformar, ele vem libertar, ele vem salvar, ele vem vivificar e ele vem transformar as nossas vidas. Então é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. É maravilhoso a gente estar cada dia mais, como o Senhor disse para Josué, meditando de dia, meditando de noite nessa palavra. Porque nós temos, a palavra de Deus, ela é um tesouro, uma riqueza preciosa para as nossas vidas. Né? Como o Senhor Jesus fala, o reino dos céus é como um homem que vendeu tudo que tinha, porque ele gostava de colecionar pérolas, ele queria pérolas, até ele encontrar uma pérola de grande valor e ele adquire essa pedra. Então o reino dos céus é assim, né? Que nós vemos cada dia mais querer estar no reino dos céus, porque o Senhor ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então esse reino é chegado para nós, que cada dia mais nós possamos nos aproximar do Senhor. Aleluia, aprender com Ele. Então o Evangelho, ele tem esse poder, ele é esse poder, né, de trazer a transformação para as nossas vidas, de nos ensinar quem nós somos em Deus, e o que nós podemos em Deus, e o que Deus faz em nós. Aleluia. Então o Evangelho, ele ilumina na escuridão. Aleluia. Ele também liberta. Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado, aleluia, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vamos nos santificando para depois estarmos nessa vida eterna. Uma vida eterna que não terá fim. Aleluia. O Evangelho, ele vai nos conduzindo e nos direcionando para essa vida eterna. Uma vida que não termina, que não para, mas será eternamente vivida na presença de Deus, da maneira que Deus planejou, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aleluia. E o Evangelho também vivifica. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue chegastes perto. Aleluia. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensa do pecado, em que noutro tempo, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, a gente andava dessa forma, mas através do poder do Evangelho, o Senhor nos resgata. Através do poder do Evangelho, esse Evangelho vem transformar, vem vivificar, vem salvar e vem transformar as nossas vidas. O Evangelho tem poder, aleluia, poder de trazer uma nova vida para nós, uma vida que vai nos levar para a eternidade, para que nós estejamos eternamente com Deus, aleluia. Então é maravilhoso sermos transformados.